Pela fé eu posso enxergar. É pela fé, irmãos, que nós contemplamos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É pela fé que nós vivemos o sobrenatural do Senhor para nós. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, nós sabemos, Pai, que é pela fé que nós alcançamos tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos que quando nós depositamos, Pai, a nossa confiança nas Tuas mãos, o Senhor faz aquilo que é melhor para cada um de nós. Então, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença e nós não queremos, Deus, sair da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui, Deus, cheios da Sua presença. Não permita, Deus, que o inimigo tire a nossa concentração. Não permita, Deus, que nós não sintamos, Pai, a Sua presença. Que nós não nos coloquemos, Deus, totalmente diante de Ti, diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque sabemos que grandes coisas o Senhor já está fazendo. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que a nossa vida possa ser um sacrifício, Pai, diante do Teu altar. Em nome do Senhor Jesus, Deus. E assim como nós vamos cantar neste louvor, que nós Te amamos, Pai. Que nós possamos verdadeiramente viver para Ti. Pensar, Senhor, só em Ti. E romper barreiras com o Senhor, Deus. Pela fé, Pai. Porque nós sabemos que quando nós estamos diante da Sua presença, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. Então enche-nos, Deus. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim.
desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, tomando as rédeas, Senhor, no momento do nosso culto, em nome de Jesus. A graça e paz, amados. Vamos dar continuidade neste momento. Eu vou passar os recados que a maioria de vocês já sabem, que no domingo a gente está tendo 2 cultos. Um culto das 7h30 da manhã, que não é gravado, e este culto das 9 horas, que é gravado, né? No qual vocês podem seguir pelo YouTube, Igreja Batista Eulã, ou pelo nosso site, na igrejabatistaeulã.com.br, e pelo Face, que é ao vivo, né? Igreja Batista Eulã. E o YouTube, a gente está pedindo para vocês ir lá, compartilhar, porque partindo de 1000 pessoas, a gente consegue também estar assistindo pelo YouTube. Amém? O telefone para contato é o 991446034, que é onde vocês ligam para fazer a reserva. Geralmente eu facilito muito a vida de vocês, né? Mandando mensaginha, perguntando que é reserva, que é isso, mas ficam bem à vontade, de segunda a sexta-feira, das 9 às 7 da noite. Final de semana passada houve um probleminha, tentaram me ligar, não conseguiu, porque eu acabei, no fim, fui parar no hospital e não pude atender, né? Não se me perdoa, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, tá? E se caso vocês não consigam falar comigo, vocês podem ligar no 3608-7890, que é daqui da igreja, mas de preferência no celular, principalmente agora que o pastor está, né, com essa cirurgia. Amém? E agora vai ser a hora da oferta. A hora que a gente engrandece o nome do Senhor. A hora que a gente dá ao Pai a nossa primícia. Que a gente dá ao Pai tudo aquilo que Ele nos dá. Porque por mais que a gente faça, a gente nunca vai conseguir dar ao Pai aquilo que Ele dá para nós. Então, o irmão Carlos vai passar recolhendo a oferta. Enquanto isso, vocês que estão em casa e querem ofertar, porque nós necessitamos, nós precisamos da sua oferta, necessitamos da sua ajuda. O Banco Eu Itaú, o código do banco para o TED é o 341, a agência 0144, a conta é 17760.7 e o CNPJ 16.416.275/.
barra 1000 ao contrário, ponto 40. E também quero agradecer a presença do Joaquim, da Eide, né, que já são de casa, mas hoje novamente estão aqui. Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês para sempre, abençoando a vida de vocês. E os demais que são de casa, Luiz, estávamos com saudade de você. Espero que agora você não nos abandone mais, né? Que a sua vida seja muito abençoada e que a palavra venha falar muito com você hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Nós vamos agora passar para a pastora, que vai dar continuidade. A graça e a paz. Hoje nós temos uma pregadora de casa, filho da casa, mas nova aqui no púlpito como pregadora. Para quem está acostumado só ver ela cantando em casa, hoje a Letícia está aqui para nos trazer a palavra de Deus. Letícia, por favor. Vamos orar pela nossa irmãzinha, irmãos? Vamos? Estende as suas mãos para cá, por favor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a Tua filhinha, e ela está aqui como um vaso do Senhor, para que ela seja usada pelo Senhor. Eu sei que ela orou, que ela buscou em Ti, e ela trouxe hoje uma palavra vinda do Teu coração. Que o Senhor venha enchê-la com Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha abençoar cada uma das vidas, através da vida dela nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, tira toda distração, tira todo medo, toda ansiedade, e que a Tua paz venha sobre ela nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavra com a Letícia. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para aqueles que eu não cumprimentei. Irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje, o Senhor já vem falando ao meu coração, já faz um tempo, e ela está em Ezequiel 47. A palavra que eu venho trazer hoje aos irmãos é sobre níveis de profundidade com Deus. Então, primeiramente, eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. Vocês sabiam que existem níveis de profundidade no relacionamento com o Senhor? Na nossa vida com Deus, nós temos níveis de intimidade. Nós temos níveis de profundidade para alcançar com o Senhor no nosso relacionamento diário. E é isso que nós vamos falar nesse dia de hoje. Então, frio ou quente? Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, diz: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então o Senhor está falando. Aqui nós já vemos que nós podemos estar diante de Deus de uma forma fria, de uma forma morna ou de uma forma quente. Mas o Senhor quer nos dizer que não adianta nós estarmos na presença dEle de uma forma fria ou morna. O Senhor quer que nós estejamos sempre quentes diante da presença dEle. Ou senão Ele fala: não és frio nem ou quente, então vomitar-te-ei da minha boca. A palavra base que eu quero trazer para os irmãos está em Ezequiel 47, do 3 ao 5. E diz: O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros, e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais
para atravessar a pé. Então nós percebemos por essa passagem que existem 4 níveis de profundidade que nós podemos chegar com o Senhor. Aqui ele diz a água no calcanhar, no joelho, nos lombos e até que nós estejamos imersos completamente. Hoje nós vamos meditar sobre como que nós estamos diante de Deus. Em que fase que nós estamos? Então, irmãos, todo cristão passa por processos. Nós passamos pelo tratamento de Deus. Na nossa vida, nós não tem como a gente não passar por desertos, não tem como a gente não passar por dificuldades, porque esse é o tratamento de Deus. É assim que o Senhor nos molda. O Senhor faz com que a gente seja o barro nas mãos dele e ele o oleiro, para que assim a gente possa alcançar níveis mais fundos, para que a gente possa alcançar níveis de intimidade com o Senhor na nossa caminhada. Então não tem como a gente passar a nossa vida sem ter processos, sem ter desertos, sem ter dificuldades. Mas o que a gente tem que saber é que independente do deserto, do processo que você esteja passando na sua vida agora, o Senhor está com você. Então, qual que é o primeiro estágio que nós vimos na palavra? É a água nos tornozelos. E o que significa a água nos tornozelos? Os pés são lavados, ou seja, o perdão, a nova vida, o novo caminhar. Isso é logo no começo, quando nós conhecemos ao Senhor. A água, e o que é esse rio e essa água? É o relacionamento com o Senhor. O nível que está essa água revela o nível que nós estamos com Deus. E essa água, quando ela está batendo no nosso calcanhar, significa o quê? Que nós temos o perdão, a nova vida e o novo caminhar. É o começo do processo. Pouca profundidade na obra. Por quê? Porque nós estamos iniciando a nossa caminhada. Então não tem como a gente ter grandes experiências e profundidade com Deus. Pouco entendimento da revelação. Por quê? Porque ainda não existe aquela busca intensa pelo Senhor. E aos poucos, quando nós vamos nos colocando aos pés de Deus, Ele vai nos revelando a vontade dEle. Ele vai nos revelando para que Ele nos chamou, como Ele quer nos usar. Ainda há muita liberdade de movimentos. Vocês concordam comigo que quando a água está no nosso calcanhar, nós temos muita liberdade. Nós podemos escolher sair da água ou nos aprofundar. Nós podemos escolher o que nós queremos fazer. Então aqui não tem tanta liberdade para o Espírito Santo trabalhar. O servo ainda se submete à sua vontade própria. Então, foi o que eu disse. Como a água está no calcanhar, a gente ainda precisa de uma intimidade maior com o Senhor. O perigo de voltar atrás é iminente. Então, o que é iminente? Pode acontecer a qualquer momento. Por isso que esse é o estágio mais avançado da nossa caminhada com Deus. É o estágio mais perigoso da nossa fé. Porque nós podemos voltar atrás. Nós podemos estar hoje aqui no culto e amanhã eu falo, não, eu não quero mais o Senhor na minha vida. Então não há verdadeira disposição em servir. Por quê? Porque ainda nós não conhecemos o para quê de servir. Nós não conhecemos ainda nesse estágio
as formas que o Senhor nos usa e como fazer para nos colocar inteiramente à disposição do Senhor. Aqui eu coloquei essa imagem que diz: o nível de milagres que verás em tua vida depende do teu caminhar com Deus. E é exatamente isso. O nível de milagres, o nível de experiências que nós vamos ter na nossa vida, depende de como nós nos colocamos diante do Senhor. Depende das experiências que nós buscamos com Deus. Então, qual que é o segundo estágio? É a água nos joelhos. O servo começa a se aprofundar na obra. Então, diferente do primeiro estágio, que a água está no calcanhar, aqui eu desejo me aprofundar mais com o Senhor. Eu desejo saber mais sobre quem que é esse Deus que eu entreguei a minha vida, que eu recebi o perdão. Então, aqui eu quero me aprofundar mais. Começa a aprender a ser humilde. A gente sabe que não é fácil ser humilde. Principalmente dentro da nossa casa, quando muitas vezes às vezes estamos errados e nós não queremos admitir. Então, falta humildade. E aqui nesse estágio a gente começa a aprender a ser humilde. E na igreja também é assim. Nós precisamos dessa humildade. Nós precisamos reconhecer que nós dependemos do Senhor para tudo. E que a glória é para Ele, a honra é para Ele, e que nós estamos sempre nesse aprendizado. Entende mais os propósitos de Deus. Entende a necessidade de uma vida de oração. Irmãos, a vida de oração é o que nos mantém de pé. A vida de oração é o que faz com que a gente passe pelas dificuldades, pelas adversidades, independente da dificuldade da nossa caminhada, independente do deserto que nós estamos passando, é a vida de oração. Porque é através da vida de oração que o Espírito Santo nos traz paz. É através da vida de oração que nós vamos ter sabedoria, que nós vamos ter um entendimento maior. E vamos saber a hora que nós vamos agir, a hora que nós vamos nos calar, a hora que nós vamos nos derramar diante do Senhor. Já não tem tanta liberdade nos movimentos. Diferente da água no calcanhar, nós já não temos tanta liberdade, porque nós estamos dando a nossa liberdade e a nossa vida para o Espírito Santo agir. O Espírito Santo começa a ter domínio. Então, não somos mais nós. Como diz a palavra, não sou mais eu, mas o Espírito Santo que vive em mim. E o cristão, ele tem que deixar o Espírito Santo dominar, o Espírito Santo levar. E o terceiro estágio são as águas nos lombos. Em algumas palavras, nós vamos ver que a água nos lombos é até a cintura, mas pode ser compreendida também como a água até o pescoço. O coração é envolvido com a obra do Senhor. Então, é onde nós temos mais sede. Nós queremos que o Senhor nos use. Tem uma festa do cachorro-quente? Senhor, eis-me aqui. É para louvar o seu nome? É para participar de um coral? Eis-me aqui. Mas é para lavar o banheiro? Eis-me aqui também. Porque nós estamos envolvidos com a obra do Senhor. Independente do que é para fazer, Senhor, é para te servir? Então é uma honra estar. Amadurecimento espiritual. Os sentimentos e vontades próprias são entregues ao Senhor. Então, nós entregamos as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos sonhos e propósitos para que o Senhor venha dirigir. Nós entendemos aqui
que muitas vezes nós temos sonhos e projetos que não são de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes Deus vai nos falar não. Ou se não, o Senhor vai falar, ainda não é a hora, então espera. E aqui o que fala? São entregues ao Senhor. A minha vontade, antes eu tinha vontade de fazer isso, mas eu abandonei porque não é aquilo que o Senhor tem para mim. O servo entende a sua responsabilidade e carrega a sua cruz. Então, cada um de nós temos a responsabilidade por carregar a nossa cruz. A salvação, ela é individual. E como eu disse no culto de manhã, nós que temos que carregar a nossa cruz. Não adianta eu chegar para um irmão e falar, ó, irmão, minha cruz está muito pesada, corta aqui um pedaço para mim, vamos deixar essa cruz mais leve. Não. Nós temos que carregar. É nosso interesse de buscar mais o Senhor, de nos fortalecer, de realmente nos colocar à disposição para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Suporta as lutas e provações da caminhada. Porque quando está tudo bem, é fácil a gente glorificar a Deus. Quando está dando tudo certo na nossa vida, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Glória a Deus. Mas quando as coisas não estão bem, nós também temos que glorificar. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Independente se eu estou passando no vale, se eu estou passando por uma adversidade, ou se está dando tudo certo, o Senhor é quem comanda e quem governa. O quarto estágio, totalmente submerso. Esse é o estágio mais profundo que nós podemos chegar diante do Senhor. Totalmente envolvido. Tem a sua vida conduzida pela fluidez do rio. Ou seja, se o rio está para a direita, eu vou para a direita. Se o rio está para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu vou para onde o Senhor quer me levar. Não interessa se para mim não tem sentido eu ir para a direita, mas o Senhor quer que eu vá, então eis-me aqui, Senhor. Sua vida é totalmente entregue nas mãos do Senhor e até mesmo a sua razão. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações que nós não entendemos. Nós não sabemos o porquê que nós estamos passando por aquilo. Nós não sabemos o porquê que nós oramos e a porta de emprego não se abriu. O porquê que nós estamos enfermos. Mas o Senhor diz aqui que nós devemos ser totalmente entregue nas mãos dele e até mesmo a nossa razão. Ou seja, eu não entendo aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu confio. Eu entrego porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Perde a liberdade dos movimentos e não pode mais fazer o que quer. Vocês concordam que se eu estou num rio e eu estou completamente imerso nesse rio, eu não tenho liberdade de movimento tão fácil para poder sair da presença de Deus? Não, aqui eu já estou completamente imerso na profundidade com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, nós podemos voltar. Nada pode nos tirar da presença de Deus, mas nós podemos sair com as nossas atitudes. Nós podemos dizer, olha, Senhor, eu não quero mais. Então, nós sempre temos que estar atentos nos sinais. Qual estágio que eu estou com o Senhor? Qual estágio que eu estou vivendo nesse dia de hoje? O Senhor, Ele sempre vai querer nos levar para um estágio mais profundo com Ele. Então, diante disso, como que a gente pode aprofundar o meu relacionamento com o Senhor?
Nesse dia de hoje, não cabe a nós saber em qual estágio o irmão está. Não, a gente tem que se examinar e falar, eu estou no estágio 1, estou no estágio 2, mas eu não vou me contentar. E se eu estiver no 4, eu vou buscar mais de Deus, porque o Senhor sempre vai ter algo a mais para nos oferecer. As misericórdias dele se renovam a cada manhã, a palavra dele se renova a cada vez que nós lemos. Então, irmãos, essa passagem que está em Êxodo 33, do 7 ao 11, a princípio ela não teria nessa palavra. Mas quando eu estava orando com o Senhor, em oração, o Senhor me deu essa passagem, que fala sobre Moisés. Então diz, sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor, ia até lá. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. E o que eu quero dizer sobre essa palavra? Primeiramente, que nós precisamos nos separar. Muitas vezes, as pessoas querem estar na presença do Senhor, mas elas não querem abandonar o pecado. Eu estou aqui na presença de Deus, mas eu não preciso abandonar. O diabo fala para nós, não, você pode fazer, não tem problema. E foi assim que a serpente enganou a Eva. E ele fala aos nossos corações, não tem problema servir a Deus e não abandonar o pecado. Não, o Senhor vai deixar. Mas o diabo é sujo, irmãos. Ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele quer fazer na nossa vida. Não tem como a gente andar uma caminhada com o Senhor sem nos separar, sem tirar o pecado da nossa vida. E quando nós oramos, nós sabemos aquilo que o Senhor quer que nós tiramos. Então, cabe a nós ser obedientes. Sabe, mesmo que seja difícil, mesmo que você fale, Senhor, eu não tenho forças, mas o Senhor vai me dar forças para eu conseguir. E outro aspecto é andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Porque quando a gente está na caminhada com pessoas que pensam como nós, que têm o mesmo objetivo de alcançar a glória do Senhor, vocês concordam que vai ser mais fácil. Porque vocês dois vão estar unidos no mesmo propósito. Quando um estiver fraco, o outro vai e ajuda. Quando um estiver doente, o outro vai lá e intercede, a cura acontece. Mas tem que estar com pessoas que têm o mesmo objetivo. E eu não quero dizer que você não tenha que ter amigos que pensem ao contrário. Mas você tem que saber com quem você tem que andar, com quem você tem que compartilhar os seus sonhos e seus projetos. E o que me chamou a atenção nessa palavra é por que Moisés armou a tenda longe. Vocês perceberam que aqui fala, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Por quê? Porque Moisés queria mais do Senhor. Moisés, ele não ia armar a tenda ali no meio do povo, porque o povo estava desobediente, o povo estava rebelde, e Deus nunca ia se revelar a Moisés se ele armasse a tenda ali no meio do povo. Então, o que nos mostra? Que nós temos que nos separar, que nós temos que viver uma vida diante do Senhor que reflita, sabe? Que nós possamos verdadeiramente nos colocar diante do Senhor e as pessoas possam ver o brilho do Espírito Santo em nós.
Então, eu separei aqui 2 versículos em 1 Pedro 2:9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que está dizendo? Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real. E diz, povo exclusivo de Deus. Se nós somos povo exclusivo de Deus, nós temos que ser exclusivos para Ele. Nós temos que viver para Ele. A gente não pode ter um pé no mundo e um pé dentro da igreja. A gente não pode vir para a igreja e falar, Deus, aqui eu vou te adorar. Mas lá em casa, quando ninguém estiver vendo, eu vou fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Sabe, nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos, porque o Senhor sonda os nossos corações. Sabe, irmãos, uma coisa que eu sempre falo com o Senhor é que, Senhor, se for para eu estar na sua presença e não viver verdadeiramente, não tem sentido. Porque eu vou estar apenas para as pessoas me olharem e falar, essa pessoa serve, ela serve a Deus. O Senhor contempla. E naquele dia que aconteceu o arrebatamento, Ele vai escolher as pessoas que estão de acordo com a vontade dEle. A salvação ela é individual. Eu não posso buscar para mim, para o meu amigo, para o meu tio. Não. O Senhor quer que nós venhamos estar no centro da vontade dEle. Porque tem coisas que o Senhor só vai revelar para mim e para você. Não adianta a gente vir no círculo de oração que o Senhor vai dar aquela revelação poderosa para o pastor, para a irmã. Às vezes acontece. Mas tem coisas que o Senhor quer revelar em particular para nós. E é quando a gente fecha a porta do quarto, quando a gente dobra os nossos joelhos e ora. E aí o Senhor revela a vontade dEle. E o outro versículo, irmãos, em Deuteronômio 14:2, diz: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. Gente, como é bom a gente saber que a gente é o tesouro pessoal do Senhor. Mas, para isso, ele está falando o quê? Povo consagrado. O que um povo consagrado faz? Se consagra. Então, o povo consagrado, o tesouro pessoal do Senhor, lê a palavra. O tesouro pessoal do Senhor, nós temos que jejuar, nós temos que nos colocar na brecha, nós temos que verdadeiramente fazer as disciplinas espirituais. E outra coisa, muitas vezes todo mundo está em uma caminhada. Você concorda comigo que todo mundo está caminhando? Todo mundo está caminhando. Mas nem sempre nós estamos indo para a mesma direção. Às vezes eu estou indo na direção do Senhor, mas alguém dentro do meu círculo de amigo, dentro da minha família, está indo para outra direção. E o Senhor te fala que não adianta você querer olhar a caminhada do outro. Nós temos que nos separar. Nós temos que buscar estar diante da presença de Deus. É individual. E talvez, se separar do povo seria mais difícil para Moisés ali. Seria mais confortável se Moisés falasse, para que eu vou me separar? Eu vou unir a tenda aqui. Não, mas o Senhor nunca ia se revelar a ele se Moisés fizesse isso. Então, nós temos que fazer o nosso. Não temos que olhar se o outro está fazendo. Se o outro não está fazendo, vamos orar. Ora por ele, fala, Senhor, Espírito Santo de Deus,
toca para que Ele venha, está no centro da sua vontade. Mas independente dele estar ou não, eu vou me consagrar. Eu vou te buscar. Então, aonde que está a sua tenda? Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto e orar e falar com o Senhor. Então, para os finalmente, enquanto você viver, sempre terá um nível de intimidade para alcançar. É você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. Então, somos nós que decidimos se eu quero estar no nível 1, se eu quero estar no nível 4. Somos nós. O Senhor quer fazer, mas nós que temos que buscar. Não importa em qual nível você esteja. Não importa. Hoje você pode estar aqui no nível 1. Ou você pode estar no nível 4. Mas o que o Senhor quer te falar? Sempre busque se aprofundar mais. Não interessa em qual nível nós estejamos. Sempre busque, porque o Senhor sempre vai te dar uma nova experiência. Ele sempre vai fazer com que você contemple mais e mais dele. Então só depende de você, porque Deus quer te levar a lugares altos. Deus quer te levar a lugares altos nesse dia de hoje. Então, o que nós temos que fazer? Não abandonar as disciplinas espirituais. A gente tem que priorizar o nosso tempo. Temos que nos planejar para que aconteça. Porque a gente tem muitas coisas no nosso dia. E se a gente não prioriza, o dia vai embora e a gente fala, e o meu tempo com Deus? A gente coloca a nossa cabeça na cama e fala, nossa, não orei, não busquei. Aí fica complicado. E a gente não tem só que planejar, cumprir e monitorar se realmente estamos de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. E para finalizar, vida com Deus é escolha diária. Glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui e nós estamos escolhendo alimentar o nosso espírito. Hoje você fez essa escolha de alimentar. Mas a nossa vida é diária. E o que eu quero que fique para os irmãos, para mim também, é quem que nós estamos alimentando hoje. Hoje você está alimentando seu espírito, mas você vai chegar na sua casa, amanhã você vai ter um novo dia, e essa escolha é diária. Nós sempre temos que escolher buscar a Deus. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós nos colocamos diante da sua presença mais uma vez, Deus. E nós queremos te dizer que nós não queremos nos acomodar, que nós não queremos, Senhor, estar nesse mesmo estágio que nós estamos hoje. Porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor quer nos levar a lugares altos. Mas vai depender de nós. Vai depender de nós nos posicionarmos. Vai depender de nós falarmos, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Então nós precisamos nos separar, Deus. Assim como Moisés fez, ele armou uma tenda longe do povo, porque o povo não queria saber de buscar a presença do Senhor. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, para buscar a sua presença, para buscar mais de Ti, Deus. Então ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque nós sabemos que é uma caminhada diária. Hoje nós estamos te escolhendo, mas e amanhã? Amanhã nós queremos te escolher também. Nós queremos te escolher, Deus, todos os dias do ano. Nós queremos viver experiências profundas com o Senhor. Nós queremos, Deus, abandonar tudo aquilo que não te agrada. Nós sabemos que o Senhor sonda os nossos corações. Então nós te pedimos, Deus, sonda-nos hoje. Tira do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, Pai. Oh, Deus, faz de nós, Pai, cristãos que realmente vivem a sua palavra, que pregam o evangelho aonde vão, que não têm vergonha, Senhor,
Em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida nesse dia de hoje, Deus. Cuida de nós, Pai. Nós já te agradecemos por esse domingo. Já te agradecemos, Deus, por essa semana, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, irmãos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Eu quero pedir desculpas aos irmãos, porque no começo do culto, vocês aqui não, mas quem estava em casa não conseguia ouvir o nosso culto, mas logo foi resolvido o problema. Então aquilo que a princípio, né, eu quis cumprimentar os aniversariantes, mas eles não conseguiram ouvir. Eu quero agradecer por todos aqueles que estão conosco no momento. Também o nosso irmão Clóvis e os seus filhinhos que estiveram aqui esses dias e pediu para que não esquecesse deles, que é o Isaac e a Rebeca. A nossa igreja não esqueceu de vocês, queridos. Deus abençoe. A Elizabeth, do Alberto, né? Devem estar lá ouvindo, que estão nesse momento. A Geise Guimarães, que é a nossa querida Geise, que também não está na cidade hoje. A Nice,
Deus abençoe, Nice, o irmão Josué Gonçalves, a Elza Helena, que é a minha cunhada, o Fausto, que estão lá ouvindo com a minha sogra, o Flavielton, nosso irmãozinho, a Paulinha. Deixa eu ver quem mais aqui. Eunice, a Marli Resch, grande abraço, Marli. E todos os outros que estiverem aqui, que eu não citei, que estão em casa nos ouvindo, que vão nos ouvir, um grande abraço da Igreja Batista Eolã. E os nossos aniversariantes de hoje também. Tem amigos queridos aqui fazendo aniversário hoje. E que por alguma razão eu não estou encontrando. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, irmãos. Achei. A Márcia Jacomini Maza. Márcia, um grande abraço, minha querida. A Marli Gentil, o Glauco Souza, o Ricardo de Brito Batista e a Suzy B. Moz. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um deles, cada aniversariante, Pai. E aqueles que também não estão aqui, que estiverem ouvindo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Vamos fazer uma oração, irmãos? Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça por mais esse culto, por mais esse dia que nós começamos, Deus, na tua presença. Que a tua bênção venha sobre cada um que esteve aqui e aqueles que estão em casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam não apenas sobre nós aqui, mas sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo de bênção a todos, uma semana abençoada, irmãos, em nome do Senhor Jesus.